Eu sou a Luciana Bourbon Florian, sou mestranda no programa de pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo da Unesp de Bauru e vou apresentar o trabalho termo de ajustamento de conduta na ordem urbanística como instrumento compensatório de políticas públicas. O segundo Congresso Brasileiro de Mudanças Climáticas e a Resiliência Urbana, da ANAP, a ser realizado nos dias 28 a 30 de maio de 2025, sob o eixo temático Planejamento e Gestão Ambiental do Ambiente Construído. Esse trabalho tem a participação do professor Dr. Jefferson Oliveira Goulart, programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Unesp de Bauru. O presente artigo apresenta resultados parciais da pesquisa que eu desenvolvo num curso de mestrado, desenvolvida no programa de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Unesp de Bauru. Inicialmente, faz necessário explicar o conceito do termo de ajustamento de conduta, no qual eu passo a me referir a partir de agora como TAC. O TAC é um acordo patrocinado pelo Ministério Público por determinada violação ou ameaça de lesão a algum direito coletivo, fixando-se forma e prazo para o cumprimento da obrigação, que, em caso de descumprimento, estará sujeito à propositura de uma ação judicial. O objetivo deste trabalho é analisar o termo de ajustamento de conduta como instrumento compensatório de políticas públicas na ordem urbanística, sugerindo a inclusão de cláusula que verse sobre investimentos de políticas públicas em prol do desenvolvimento urbano local. Para tanto, como metodologia de pesquisa, foi adotada a forma qualitativa e quantitativa, que fundamentou-se em revisão sistemática de bibliografia do direito urbanístico e do urbanismo, a partir do qual se traça um breve histórico do Ministério Público, noções gerais do TAC, análise da normativa urbanística, bem como das políticas públicas e TAC na ordem urbanística. O Ministério Público é tratado nos artigos 127 a 130 da Constituição Federal de 1988. É função essencial à Justiça, sendo uma instituição autônoma e independente que não integra os poderes legislativo, nem o executivo, nem o judiciário. Em sua evolução histórica, nem sempre foi assim, autônomo e independente. Na sociedade política, à época da monarquia, exercia a advocacia administrativa. Passou para a sociedade civil, na defesa dos valores democráticos e sociais, quando impulsionado pela mudança do Estado liberal para o social. O artigo 129 da Constituição Federal de 1988 trouxe nova identidade ao Ministério Público, promovendo o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o Código de Defesa do Consumidor, ampliou o sistema jurisdicional, possibilitando a resolução extrajudicial de conflitos pelo compromisso de ajustamento de conduta. Esclarece-se que o Ministério Público é uma unidade estadual da instituição.
ou seja, em cada estado há um Ministério Público. Pelas noções gerais do TAC, começamos pela definição. Os responsáveis por determinada violação ou ameaça de lesão a algum direito coletivo, fixando-se forma e prazo para o cumprimento da obrigação, que, em caso de descumprimento, estará sujeita à propositura de ação judicial. A previsão legal do TAC é na Lei de Ação Civil Pública, Lei número 7.347, de 1985, no artigo 5º, no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Como surgiu o TAC? Decorrente do avanço legislativo, da somatória da Constituição de 1988 e do movimento resolutivo do Ministério Público, exposto anteriormente, brevemente, pelo histórico da instituição. O TAC, para ter validade, ele está sujeito a determinados requisitos, como a forma escrita, objeto determinando as obrigações de fazer ou de não fazer, com a estipulação de sua forma de cumprimento, previsão expressa da obrigação de pagar a quantia certa ou de entregar coisa, no caso de indenização, aplicação de multa na hipótese de descumprimento das obrigações, indicação do destino do valor arrecadado, data e assinatura dos pactuantes, lugar de celebração, tempo de vigência das cláusulas, salvo-se indeterminado, e liquidez e certeza do título executivo extrajudicial. O TAC está sujeito a dois tipos de controle, interno e externo. O controle interno se dá dentro da própria instituição do Ministério Público. Ele se dá da seguinte forma: após que é efetuado o acordo, o TAC, ele é revisto automaticamente pelo próprio Conselho do Ministério Público, para ter validade. O externo é na esfera judicial. Ocorre quando há o descumprimento do acordo. Se descumprido, está sujeito à ação de execução, né? E, inclusive, à responsabilização penal do descumprimento, havendo possibilidade de transação penal quanto ao cumprimento da multa. No Brasil, o poder público demorou a tratar a intensa urbanização do século XX, que consolidou as primeiras metrópoles brasileiras, produzindo contrastes entre a cidade legal e a cidade ilegal, e impediu o reconhecimento da execução de políticas públicas que incorporassem a cidade informal, favelas, assentamentos precários, loteamentos irregulares, nas políticas de urbanização. A primeira iniciativa na área foi o Decreto-Lei número 311 de 1938, que dispôs sobre a divisão territorial do país. E somente após 40 anos surgiu a Lei 6766, que dispõe sobre o parcelamento de solo urbano. Em 1988, a Constituição Federal regulamentou, em termos de política urbana, os artigos 182 e 183 como função social da propriedade. E foi categórica ao prever como objetivo de política pública pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, ou seja, que a cidade assegure direitos aos seus residentes, como moradia, trabalho, lazer e locomoção. Em 2001, a Lei número 10.257 estabeleceu o Estatuto da Cidade, regulamentando os artigos 182 e 183 da Constituição Federal,
prevendo diretrizes gerais de política urbana e instituindo instrumentos gerais de planejamento urbanístico, no artigo 4º. Merecendo destaque o plano diretor, que define a política municipal de desenvolvimento urbano e é um verdadeiro guia para o município na administração físico-territorial das cidades brasileiras. Mais recentemente, em 2017, a Lei nº 13.465 dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, regulamentando os loteamentos clandestinos e irregulares. O estudo das políticas públicas nasceu em meados do século XX nos Estados Unidos como área de conhecimento e disciplina acadêmica, referente aos estudos sobre a ação governamental, originalmente sem análise do Estado. Na Europa, a disciplina foi direcionada às análises e explicações sobre o papel do Estado e de suas ações voltadas à produção de políticas públicas. São considerados fundadores dos estudos das políticas públicas. Leschel, em 1936, ao publicar o livro Política, introduziu a expressão policy analysis, análise de política pública, como forma de conciliar conhecimento científico acadêmico com a produção empírica dos governos e estabelecer o diálogo entre cientistas sociais, grupos de interesse e governo. Simon, em 1957, introduziu o conceito de racionalidade dos decisores públicos, que pode ser minimizada pelo conhecimento racional. Continuação aos fundadores da área de políticas públicas, Lindenblum, em 1959 e 1979, contrapôs o racionalismo de Leschel e Simon, propondo a incorporação de outras variáveis à formulação e análise de políticas públicas, tais como o papel das eleições, das burocracias, dos partidos e dos grupos de interesse. Eston, em 1965, definiu a política pública como um sistema, ou seja, como uma relação entre formulação, resultados e o ambiente. Mas o que são políticas públicas? Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política pública. A política pública em geral e a política social em particular são campos multidisciplinares, e seu foco está nas explicações sobre a natureza da política pública e seus processos. No Brasil, o início efetivo dos estudos de políticas públicas se deu apenas entre o final dos anos de 1970 e o início dos anos de 1980, com a publicação de trabalhos sobre a formação histórica das ações de governo. O tema conquistou espaço com a Constituição Federal de 1988, quando a temática das políticas públicas alcançou evidência nos anos de 1990, amparado constitucionalmente por uma série de dispositivos legais referentes às questões sociais e econômicas, concentrando a atuação do poder público em face dos interesses difusos, coletivos mais homogêneos. Esse resumo esquemático demonstra que as políticas públicas urbanas ordenam o espaço urbano e territorial, mas depende de recursos financeiros advindos da arrecadação tributária. As políticas públicas urbanas também promovem a infraestrutura urbana e social.
porém depende de altos investimentos que nem sempre são prioritários para o desenvolvimento da política pública. Esse resumo esquemático demonstra a viabilidade do TAC em prol das políticas públicas urbanas, que tem por função a ordenação do espaço urbano e territorial. O TAC referente à ordem urbanística tem sido utilizado com frequência nos casos de irregularidades ou descumprimento de normas e obrigações relativas a parcelamento de solo e construções clandestinas e normas ambientais. Pode-se citar como exemplo a viabilidade deste instrumento pelo Ministério Público ao ajustar empreendedores imobiliários e loteadores na regularização de loteamentos implantados clandestinamente em área rural para fins sem observância das diretrizes do plano diretor do município, bem como de área de preservação ambiental, causando impacto territorial e ambiental. Podemos citar ainda como exemplo os casos em que o TAC tiver como acordo a permanência de edificações ou obras, pactue com o poder público a inserção de medidas em políticas públicas que demandem melhorias nas condições de sustentabilidade do local, sejam ambientais, urbanísticas ou habitacionais. Esse resumo esquemático demonstra os resultados do TAC na ordem urbanística como instrumento compensatório de políticas públicas. Então, as vantagens do TAC são a celeridade e economia processual. A celeridade reside na questão de que o acordo dispensa uma ação judicial, que o relatório de justiça aponta como trâmite em 5 anos e 6 meses. Então, um acordo é mais rápido porque ele mitiga as dificuldades e os obstáculos da estrutura atual do Poder Judiciário, caracterizado por insuficiência de recursos humanos e tecnológicos. A economia processual reside na questão que o acordo é extrajudicial, depende de custas, tramita no âmbito administrativo. E ressalta-se que a efetividade do TAC está atrelado àqueles requisitos anteriormente expostos, como, por exemplo, a imposição de multa. Por fim, o trabalho traz as contribuições e conclusões da inclusão de cláusula que verse sobre compensação em políticas públicas em TAC na ordem urbanística. Como contribuições teóricas e metodológicas, a pesquisa é original, porque tem identificado poucos e raros estudos similares com os quais se possa estabelecer diálogo em termos de enfoque teórico e abordagem metodológica, e que, ademais, articule diferentes campos do conhecimento, especialmente o urbanismo, planejamento urbano e regional, e as políticas públicas e o direito urbanístico. Conclusões traz contribuições sociais e ambientais. Integra o desenvolvimento econômico aos direitos sociais e ao ambiente sustentável, cuja realidade paradoxal evidencia segregação socioespacial em razão de padrões de expansão urbana, caracterizados pela informalidade e precariedade de núcleos urbanos, de modo a potencializar a resiliência urbana.
Finalizo a apresentação agradecendo a atenção aos organizadores do congresso, no caso a ANAP, e ao professor Dr. Jefferson Oliveira Goulart, pela orientação no mestrado. Muito obrigada.